Bom dia, bom dia. E aí, pessoal? Quarta-feira, 16 de outubro. Bora para nossa leitura. Nesse capítulo 16, chama atenção aqui que o Senhor ele é mencionado 8 vezes nos primeiros versículos. E aí vem aquele questionamento, né? Mas como assim 8 vezes? Como assim ele está respeitando a nossa vontade? Por que ele se faz tão presente? Por que toda hora ele aparece? E aqui, gente, não é isso. Não é que ele não deixa alternativa, não é que ele não respeita. Mas Deus ele tem a ação permanente na nossa consciência. Ele respeita a todo custo a nossa liberdade. Só que inconscientemente nós sabemos, e consciente também, que nós somos criaturas. Sendo assim, não tem como a gente alcançar uma vida plena, uma vida justa, uma vida reta, se nós não nos aproximarmos de Deus. Mas como assim, Renata? Observar a palavra, por exemplo, é uma forma de aproximar de Deus. Como que você vai observar uma vida justa, uma vida reta, uma vida plena, se você não conhece os ensinamentos, se você não observa a palavra, se você não é praticante daquilo que a palavra diz e ensina? Então é isso que ele está chamando a atenção. Depois ele vem e é mencionado 5 vezes o rei. O rei naquela época que era o quê? Um sinal de autoridade. Todas as questões naquela época, gente, era resolvida pelo rei, não existia juiz. Por isso que muitas vezes em Provérbios fala, se o rei não é justo, o povo padece, o povo geme. Se o governante não é justo, o povo geme. Por quê? Porque era ele a figura de autoridade, entendeu? Então, é isso aqui que ele está nos mostrando. E aí depois ele vem mostrar pra gente a importância da sabedoria. Por que a sabedoria é a melhor escolha para o ser humano? Por que supera qualquer imprevisto? E o que acontece? A sabedoria torna sensível o sábio, torna prudente e discreto. E acima de tudo, faz com que a pessoa seja mais humana, seja mais livre. Como assim mais livre? Por quê? Porque liberdade, às vezes a gente acha que liberdade é poder fazer tudo aquilo que a gente quer. E não é bem assim. Não fazer as coisas também é uma forma de liberdade. Você simplesmente não ter que ir a uma festa, um almoço, porque você não está com vontade, isso é uma forma de liberdade. Você decidir por não ter nenhum vício é uma forma de liberdade. Você decidir pelas coisas é uma forma de liberdade. Por quê? Porque você está sendo livre para decidir o que é melhor para você e não o que diz as convenções. Entende a lógica? Você é livre e não é escravo de nada. Você não é escravo da bebida, você não é escravo do cigarro, você não é escravo das festas. Você não é escravo, você é livre. Então muita gente fala, ai, mas eu queria fazer o que eu quiser. E fazer o que eu quiser às vezes é ir para uma festa, é beber, é comer de forma exagerada. Isso não é liberdade. Porque você está sendo escravo das suas vontades. Você está sendo escravo daquilo que o seu corpo quer, do que a carne quer. E é por isso que ser conhecedor da palavra te torna livre. Porque você consegue exercitar essa liberdade. Você consegue simplesmente decidir, não, isso não me convém. Não, eu não vou fazer. Entende a lógica? E depois ele vai falar também a respeito das pessoas mais velhas. O que acontece? Quando você vê uma pessoa mais velha, né? Essa pessoa, ela já praticamente percorreu quase todo o caminho.
Então ele nos convida a observar o mais velho e ter respeito pela trajetória dele, ter respeito pela caminhada e não subestimar os ensinamentos que uma pessoa mais velha tem para nos passar. Muitas vezes a gente entende os mais velhos como ranzinzas, como enjoado, como chato. Nossa, mas que velho enjoado. E não é por aí. Ele já viveu, ele já passou, ele já cumpriu a trajetória dele. E às vezes, se essa pessoa foi uma pessoa de observar a palavra, de aprendizado, de ensinamento, essa pessoa tem muito com que enriquecer. E nós teremos muito com que aprender com ela. Isso é pagar barato pelo erro, né? Porque acaba que a gente aprende com o erro do outro. Você não precisa errar para você entender que não precisa ser feito daquela forma. Você já, conhecendo a experiência da pessoa, você já toma a decisão e fala, opa, por aqui não é legal. Então é esse o convite. Respeitar, entender e modelar, de certa forma, a trajetória das pessoas mais velhas. Certo? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Cabe ao homem formular projetos em seu coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Ou seja, o Senhor que avalia o seu espírito, o Senhor que avalia a sua conduta, o Senhor que avalia o seu caminho e fala, está correto, está errado. Todos os caminhos parecem puros aos homens, mas o Senhor é quem pesa os corações. É Ele que vai dizer, Ele conhece a sinceridade do nosso coração. É Ele que é conhecedor de tudo que nós somos. Confia teus negócios ao Senhor e os teus planos terão bons êxitos. Consagre tudo aquilo que você for fazer a Deus. Todo coração altivo é a abominação ao Senhor. Certamente não ficará impune. É pela bondade e pela verdade que se expia a iniquidade. Pelo temor do Senhor evita-se o mal. Observando a palavra, temendo a Deus, é que a gente evita o mal. Sendo observadores da palavra, sendo obedientes. Quando agradam ao Senhor, os caminhos de um homem reconcilia com ele seus próprios inimigos. A importância da gente agradar ao Senhor, a importância da gente observar. Mas vale um pouco com justiça do que grandes lucros com iniquidade. O coração do homem dispõe o seu caminho, mas é o Senhor que dirige os seus passos. O que está dizendo aqui? Que a gente entregue, que a gente consagre e que seja realmente as primícias, né? Que seja a primícia da nossa vida. Consagrar tudo ao Senhor. A cada atitude, a cada ação, tudo aquilo que a gente for fazer e desenvolver na nossa vida. E aí começa a falar, ó, as palavras do rei são como oráculos, quando ele julga, sua boca não erra. Ou seja, era como se fosse um oráculo, uma divindade consultada. Então, quando o rei se pronunciava, era lei, era justo e pronto, acabou. Não tinha erro naquilo. Balança e peso justo são do Senhor, e são obra sua todos os pesos da bolsa. Fazer o mal para um rei é coisa abominável, porque pela justiça se firma seu trono. Quando o rei julgava, ele procurava ser o mais justo possível. Não tinha parcialidade. Ele era imparcial. Os lábios justos são agradáveis ao rei. Ele ama o que fala com retidão. Adquirir a sabedoria vale mais que o ouro. Antes adquirir inteligência do que a prata. Por quê, gente? Porque com inteligência, com conhecimento, com sabedoria, você consegue alcançar riquezas. Não adianta nada você querer riqueza e não ter conhecimento, e não ter sabedoria. Por quê? Porque pode te faltar informação do que fazer com aquilo. O que vou fazer com tanta riqueza? Então, às vezes, as pessoas querem ter coisas, querem ser ricas, mas eles não têm a menor ideia de como aplicar aquela riqueza.
Quem ouve a palavra com atenção encontra a felicidade. Ditoso quem confia no Senhor. É muito lindo, né? Você observar, seguir o seu caminho, confiando tudo a Deus. Inteligente é o que possui coração sábio. A doçura da linguagem aumenta o saber. A inteligência é fonte de vida para quem a possui. O castigo dos insensatos é a loucura. Ou seja, não observa nada, não olha nada. Então, é isso aí. Mais vale a paciência que o heroísmo, mais vale quem domina o coração do que aquele que conquista uma cidade. Não adianta nada você conquistar uma cidade, você conquistar riquezas e não dominar o seu coração, e não conseguir manter o seu coração reto, o seu coração limpo, o seu coração livre de rancor, de mágoa. Porque se o seu coração não estiver limpo, seguramente as suas atitudes e decisões não serão retas. Porque você não vai conseguir ser imparcial, porque você não vai conseguir agir com frieza, você não vai conseguir discernir direito. E aqui ele fala: as sortes lançam-se nas dobras do manto, mas do Senhor depende toda a decisão. É Deus quem decide, Ele faz todas as coisas. É pela graça dele que a gente consegue também fazer grandes coisas. Tudo que temos é dom de Deus. Tudo que somos, toda bondade, todo amor, tudo é graça de Deus. Não é nosso mérito, e sim graça e dom de Deus. E é exatamente o convite que eu faço para vocês hoje, que a gente consagre tudo ao Senhor. Toda a nossa inteligência, que a nossa vontade seja santa, que Ele nos faça sensíveis ao seu ouvido, ao seu olhar, à sua voz, e que a gente possa realmente observar, obedecer e fazer exatamente aquilo que Ele nos chamou para ser feito. Então é isso que eu convido vocês no dia de hoje, tá bom? Leia depois o capítulo com tempo, faça uma oração, observe aquilo que mais faz sentido. Gente, comenta, compartilha. É um momento aqui enriquecedor, e se faz sentido para você, comenta e compartilha, porque pode fazer sentido para outras pessoas também, tá bom? Um beijo grande, um lindo e abençoado dia, e até a próxima.